Seja muito bem-vindo, estudante de Mato Grosso. Aqui é o professor Mohamed, professor de Física, e eu faço parte da equipe do projeto Pré-ENEM Digital. Hoje nós temos uma aula muito especial, onde nós vamos discutir sobre corrente elétrica, que é um assunto muito presente no nosso cotidiano e que cai muito na prova do Enem e também em outros vestibulares. Mas e aí, me conta, qual que é a última vez que você já levou um choquinho? Pois é muito comum na nossa vida a gente, em algumas situações, se deparar com choque. Seja porque você está trabalhando, mexendo com algum equipamento elétrico, ou até mesmo aquele leve choquinho que a gente tem no cotovelo. Pois é, mas por que é o choque? Por que ele tem choque e o que é a corrente elétrica? Então, na aula de hoje, a gente vai ver a base para entender a eletrodinâmica, que é o ramo da física que vai se preocupar com circuitos elétricos, com cargas elétricas em movimento e com a corrente elétrica, tá bom? Então a nossa aula vai ser bem tranquila, os exercícios de hoje eles são bem tranquilos porque é um assunto tranquilo e ele é introdutório. Mas não é por conta disso que a gente vai desprezar essa aula. Por quê? Ela é a base para a gente construir conceitos mais complexos, tá bom? Então pega seu cafezinho, sua água geladinha e segue aí que a gente tem bastante coisa para conversar, tá ok? Então vamos lá, gente. O que é uma corrente elétrica? Primeiro eu queria que você pensasse na palavra correnteza. Onde que a gente usa a palavra correnteza? Normalmente a gente fala sobre a correnteza da água, por exemplo, né? E quando eu tenho uma correnteza de água, quer dizer que eu tenho movimento de água. Quando eu falo de uma corrente elétrica, eu tenho movimento de cargas elétricas. E é isso que a gente vai ter que estudar daqui para frente, tá bom? Quando a gente fala de corrente elétrica, a gente vai estar falando sempre do movimento de cargas. E quem são as partículas que podem se mover transportando cargas? São dois tipos de partículas. A gente tem o elétron ele pode se movimentar, né, de um átomo para outro. E nós temos também os íons. Então a gente pode ter uma corrente eletrônica, que é aquela corrente de cargas que flui por elétrons, e uma corrente iônica, que é aquela corrente que flui através de íons, tá bom? Então veja só, a corrente elétrica ela é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica. Põe na tela, Edu. Partículas portadoras de carga elétrica, elétrons e íons, ou deslocamento de cargas elétricas dentro de um condutor, desde que exista uma diferença de potencial. Então veja só. Nessa imagem que você tem na sua tela do lado direito, nós temos a ampliação desse pedaço de fio, e aí eu estou representando através dessas pequenas bolinhas as cargas elétricas que fluem através desse fio condutor. É muito importante. Para que você tenha uma corrente elétrica, você tem que ter um caminho fechado e é necessário que você tenha uma diferença de potencial. Volta para mim, Edu. É interessante que a corrente elétrica ela flua através de um condutor. O ar é um material isolante, mas não significa que ele não tenha capacidade de conduzir carga elétrica. Tanto é que nós temos os raios. O raio é uma manifestação da eletricidade. Acontece que quanto mais isolante for o material, quanto mais isolante for o meio, é mais difícil para essas cargas elétricas se moverem. Por isso que para você ter uma descarga elétrica, você tem que ter uma quantidade de energia acumulada muito grande para vencer essa resistência do ar, tá ok? Bom, existem dois tipos de corrente elétrica, a corrente contínua e a corrente alternada. Uma corrente é chamada de contínua toda vez que as cargas se movimentam num único sentido. É aquilo que a gente tem, por exemplo, numa pilha, numa bateria, onde eu tenho sempre o mesmo polo, sendo ele positivo ou negativo. Põe na tela, Edu. Nesse gráfico, a gente tem a representação de uma corrente elétrica. Veja, para qualquer intervalo de tempo, ela mantém sempre o seu sinal positivo e ela mantém um fluxo constante. Quer dizer que os elétrons eles se movimentam, por exemplo, num único sentido, ok? Esse tipo de corrente a gente tem em pilhas, em baterias e também tem em painéis solares. Bom, volta para mim, Edu. A corrente contínua, ela tem uma desvantagem. Ela só vai funcionar melhor quando a gente tiver uma distância muito pequena para ser percorrida por uma corrente. Normalmente, quando você tem distâncias muito grandes, a gente tem um outro tipo de corrente, que é a chamada corrente alternada. Se a gente estiver falando de elétrons, é o tipo de corrente que ora os elétrons se movem no sentido, ora os elétrons se movem em outro sentido, alternando o seu sentido. Põe na tela, Edu. Nesse gráfico, você pode perceber que
eu tenho uma parte do gráfico positiva e uma parte do gráfico que é negativa, indicando que ora a corrente está num sentido, ora a corrente está no outro sentido, ok? Esse tipo de corrente chamada de corrente alternada é aquilo que, por exemplo, a gente tem nas nossas tomadas, tudo bem? E a gente utiliza isso daqui principalmente para transportar essa energia por longas distâncias, tá certo? Volta para mim, Edu. Então veja, corrente contínua é aquela que os elétrons fluem através de um sentido só. Corrente alternada, ora num sentido e ora no outro. Para representar a corrente alternada, a gente vai utilizar o símbolo AC. Para representar a corrente contínua, a gente vai representar pelo símbolo DC. Tá ok? AC, DC. Bom, a unidade de medida da corrente elétrica no sistema internacional é chamada de ampere. Ampere. Então, toda vez que aparecer o termo ampere, significa corrente elétrica. Põe na tela, Edu. Então, o A maiúsculo é a unidade básica de corrente elétrica no sistema internacional de unidades. Definição da corrente é a quantidade de carga elétrica que atravessa um ponto de um circuito num determinado intervalo de tempo. Lembre-se, toda vez que aparecer o termo ampere, 1 ampere significa um coulomb de carga fluindo a cada segundo. Agora, às vezes, nós vamos ter valores de corrente que são muito pequenos e outros que são muito grandes, geralmente muito pequenos. Por isso, nós temos os múltiplos do ampere. Por exemplo, nós temos o microampere, que é dado por esse símbolo μA, e um microampere é a milésima parte do ampere. Tudo bem? Nós temos também o miliampere e o quiloampere. Microampere é 10 a menos 6 ampere, miliampere é 10 a menos 3 ampere. Tudo bem? 10 a menos 3. Agora, a gente pode ter também correntes muito grandes, como os quiloampere, que é 10 elevados ao cubo, e os megaampere, que são 10 elevados à sexta potência. Quando a gente está falando de uma residência, a gente vai estar trabalhando sempre com correntes muito baixas. Para você ter uma ideia, uma corrente de 1 ampere fluindo num ser humano já é suficiente para provocar danos muito grandes. Ok? Agora, como é que eu vou conseguir gerar uma corrente elétrica? Bom, existem várias formas, mas a forma mais comum, ela foi descoberta por um grande físico chamado Michael Faraday. E aí ele enunciou a lei de Lenz e Faraday. E o que diz a lei de Lenz e Faraday? Veja só. Nessa imagem que você tem aí, nós temos uma bobina formando um circuito fechado, uma bobina feita de cobre. Então você tem várias voltas e essa bobina junto com a lâmpada forma um circuito fechado. O ímã, ele cria ao seu redor um campo magnético. E toda vez que você varia o fluxo magnético através desse circuito fechado, você vai gerar uma força nos elétrons e eles vão se movimentar, dando uma corrente elétrica. Então, essencialmente, para você gerar uma corrente elétrica em grande escala, você tem que ter isso. Uma bobina ou várias bobinas de cobre e um ímã que se move em relação a essas bobinas. Esse fluxo magnético vai gerar uma corrente elétrica. Veja que esse ímã, ora se aproxima, ora se afasta. Então, ora os elétrons se movem num sentido, ora se movem em outro sentido, gerando uma corrente elétrica. Nessa imagem, nessa tela, você pode perceber que nós temos aqui a geração de energia elétrica que pode acontecer por usinas hidrelétricas, é o que acontece na maior parte do Brasil. Mas tudo bem? Você aproveita o movimento de queda de água numa usina para mover uma turbina. E dentro dessa turbina da usina hidrelétrica você tem uma situação análoga a essa que eu estou te mostrando. Na usina termoelétrica a gente tem a queima de combustíveis fósseis para aquecer um volume de água. Esse volume de água libera vapor e a pressão do vapor faz mover a turbina que tem um sistema análogo a esse que eu te mostrei. As usinas fotovoltaicas, elas funcionam por um princípio diferente. A energia solar que incide na placa é capaz de arrancar elétrons, gerando uma corrente. E o dínamo, que hoje em dia é muito complicado a gente encontrar o dínamo nas nossas bicicletas, não precisa mais, mas um dínamo é um dispositivo que era utilizado antigamente para gerar corrente. É um equipamento bem parecido com esse que eu estou mostrando para vocês. Quando você pedalava a sua bicicleta, o giro da roda variava o fluxo magnético na bobina e você tinha uma corrente que geralmente era utilizada para alimentar uma lâmpada na frente da bicicleta. Tudo bem?
Em todos esses casos, eu tenho uma forma de energia sendo convertida em outra. Ok? Então veja, a energia elétrica ela pode ser gerada de várias formas. Lembre-se, 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo. Existem N aplicações no cotidiano a respeito da energia elétrica. A gente pode falar das mais comuns, por exemplo, lâmpadas, eletrodomésticos, mas ali eu tenho uma que eu quero que você perceba, que é o carro elétrico. Pessoal, é fato que a gente daqui a alguns anos vai ter que abandonar os combustíveis fósseis. E os carros elétricos, eles vão ter que vir. O grande problema do carro elétrico é a sua autonomia. Para que você carregue a bateria do carro elétrico, você precisa de um tempo substancial. E a autonomia dele não é tão grande assim, pelo menos os mais populares. Nós estamos falando de 300 km. No estado como Mato Grosso, uma autonomia de 300 km para quem fica sempre no perímetro urbano, tudo bem. Agora imagine uma pessoa que tem que fazer uma viagem de 600, 900, 1000 km e ainda está dentro do estado. Para carregar esse carro, você demanda muito tempo. Então, por isso que não é tão viável para percorrer grandes distâncias, ok? E o Enem pode cobrar de vocês a respeito do seu conhecimento de carros elétricos. Por isso que daqui a pouco a gente vai falar sobre baterias, tá bem? Bom, volta para mim, Edu. Como é que a gente faz para medir uma corrente elétrica? Pessoal, dá uma olhada no seguinte. Aqui nós temos o eletricista e para medir a intensidade de uma corrente elétrica, ele vai usar um equipamento que está mostrado na figura chamado de amperímetro. Olha o nome, ó, amperímetro. Ele mede os amperes, ele vai medir a quantidade de corrente elétrica, a quantidade de amperes que eu tenho no circuito. Agora, existe uma fórmula para a gente calcular essa corrente. Põe na tela, Edu. A letra I, ela representa a intensidade da corrente elétrica, medida em amperes. A letra Q indica a quantidade de cargas elétricas que passam através desse fio. E ΔT significa o intervalo de tempo que eu estou estudando. Então, a intensidade da corrente é a carga dividido pelo tempo. A corrente em ampere, a carga em coulombs e o tempo em segundos. Uma bateria, gente, ela não serve para estocar a corrente elétrica, ela serve para estocar a carga elétrica. E ela utiliza essa carga elétrica, essa energia, para fazer alguma coisa funcionar. Aqui eu estou mostrando para vocês uma bateria de automóvel, mas funciona também para uma bateria daquelas de bujãozinho que a gente conhece, tá bom? Então veja, se corrente é carga sobre tempo, eu posso dizer que a carga elétrica armazenada nessa bateria é a corrente multiplicada pelo tempo. Muito bem. Dessa forma, gente, nós temos aqui um detalhe, que é o seguinte. A unidade de medida de corrente e de carga. Nós temos dois padrões de medida que eu tenho que conhecer. O sistema internacional e o sistema comercial. No sistema internacional, a gente vai trabalhar com a carga em coulombs, a corrente em ampere e o tempo em segundos. Agora, no sistema comercial, que é este que a gente tem no nosso dia a dia, eu tenho representado para você nessa bateria, tudo bem? Você vai reparar que nessa bateria ela tem estocado algumas informações quanto à eletricidade. A carga elétrica não vai ser medida em coulombs, e sim em ampere-hora. Presta atenção. Ampere-hora não significa ampere por hora. Tá ok? Se a carga estiver em ampere-hora, a corrente tem que estar em ampere e o tempo tem que estar em hora. Se você olhar nessa bateria, ali está dizendo que ela consegue estocar uma carga de 4.400 miliampere-hora. Inclusive tem até uma curiosidade. Volta para mim, Edu. Quando você vai comprar uma bateria de automóvel como essa, é muito comum você chegar na loja e quem vai te vender a bateria simplesmente fala o seguinte, ó, essa bateria é de 60 amperes. Ele está utilizando a unidade errada. O correto é dizer que essa bateria que estoca carga e não corrente é de 60 ampere-hora, que não é a mesma coisa que ampere. Ok? Então, ó, faz essa anotação. Ampere significa corrente. Ampere-hora significa carga elétrica. A carga elétrica ela pode promover vários efeitos. Eu vou citar para vocês alguns. Põe na tela, Edu. Efeitos fisiológicos. Quando a corrente elétrica passa pelo nosso corpo, como ela transporta energia, ela pode gerar contrações. Pode gerar contrações musculares, né? Você tem queimaduras, contrações musculares. Fibrilação ventricular. Efeitos térmicos, e aí eu quero a sua atenção.
Pessoal, sempre que a corrente elétrica flui através de um material, parte dessa energia é transformada em calor. E a gente vai chamar isso de efeito Joule. Alguns equipamentos eu quero que aconteça o efeito Joule, como por exemplo no chuveiro. Outros não, como por exemplo no nosso celular. Mas não tem como eu evitar isso. Sempre que eu mexer com eletricidade, parte da energia vai ser convertida em calor. Você está mexendo com o seu celular, você percebe que a bateria começa a esquentar, porque ela está liberando corrente. Tudo bem? Efeitos químicos. A gente pode utilizar a corrente elétrica para acelerar ou retardar reações químicas. Acelerar, por exemplo, nós temos a cromagem e a niquelação, que são processos onde através de uma corrente você acelera o processo. Tá bom? Efeitos magnéticos. A corrente elétrica que flui através de um material cria um campo magnético ao redor dele. Então esse material ele fica com o comportamento de um ímã. Efeitos luminosos. A corrente elétrica também é capaz de gerar uma intensidade de luz. É o que a gente tem, por exemplo, no raio. Aquele brilho que nós temos no raio é o relâmpago, é uma manifestação luminosa da corrente elétrica. E aquele estrondo é o trovão. Por que acontece o trovão? Quando essa carga elétrica se move através das partículas do ar, ele aumenta muito rápido de temperatura e sofre uma expansão. Nessa expansão, as partículas se chocam e aí você tem o trovão, que se move muito mais lento. O som se move muito mais lento do que a luz, tá bom? Bom, eu separei para vocês alguns exercícios para a gente resolver a respeito do que a gente conversou na aula de hoje. Essa primeira questão é uma questão relativamente simples, só que você vai perceber que ela é uma questão da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, que é uma das universidades mais renomadas do país. Olha só. Pela secção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em ampere é igual a quanto? Então veja, primeira observação, nós queremos calcular a corrente. Lembre-se que a corrente é a carga dividido pelo tempo. Eu quero encontrar essa corrente em ampere. Lembre-se que ampere é coulombs por segundo. Veja só a questão. Então nós temos aqui que a intensidade da corrente elétrica é a carga divididos pelo tempo. Vamos substituir a carga por 12 coulombs, porém o tempo é de 1 minuto. Veja, são 12 coulombs por minuto. Cada minuto representa 60 segundos. Então eu tenho que dividir o número 12 pelo número 60. Um jeito mais simples de fazer essa divisão é a gente simplificar. Tanto 12 quanto 60 são múltiplos de 12. Se a gente dividir 12 por 12 dá 1 e 60 por 12, 5. Ou seja, a corrente elétrica é igual a 1/5. 1/5 é 1 dividido por 5. E 1 dividido por 5 é equivalente a 0,2 amperes. Tudo bem? Então nós temos uma corrente de 0,2 amperes, o que indica para a gente a alternativa correta, a letra B de bola. Tá bom? Então veja, nós tivemos que fazer uma adaptação. Voltando, a corrente é a carga sobre o tempo tem que estar sempre medido em segundos quando eu quero achar a corrente em amperes. Próxima questão, veja só. A corrente elétrica de 0,55 ampere percorre um fio condutor durante 3 minutos. Qual o módulo da carga elétrica que percorreu esse fio durante esse tempo? Repara nas alternativas que nós temos a carga elétrica medida em coulombs e eu tenho lá no finalzinho duas alternativas que indicam a carga elétrica medida em ampere. Eu já sei que essas duas estão erradas, porque a unidade de carga elétrica não é ampere. Ampere significa corrente. Então vamos lá. A carga elétrica é a corrente multiplicada pelo tempo, substituindo a corrente por 0,55. Agora tome cuidado. O tempo é de 3 minutos. Cada minuto são 60 segundos, 3 minutos são 180 segundos. 0,55 multiplicado por 180, nós temos uma carga de 99 coulombs, que dá a alternativa correta, a letra A. Está vendo que as questões não são complicadas. Geralmente o que você tem que trabalhar é justamente com a relação ao tempo. Se eu vou usar segundos ou se eu vou usar horas. Bom, último exercício, olha só. Ao entrar em contato com o corpo humano, a corrente elétrica produz diversos efeitos. Entre eles, o mais específico, faz com que os músculos se contraiam. Esse efeito é térmico, magnético, químico, luminoso ou fisiológico.
Se está atuando no seu corpo, não há efeito térmico, nem magnético, nem químico, muito menos luminoso. A gente vai começar a brilhar de forma nenhuma. É o efeito fisiológico, a contração muscular. Volta para mim, Edu. Quando você vai gerar o movimento de contração e expansão do seu músculo, o cérebro ele manda o impulso elétrico através dos nervos para o músculo e manda o comando para ele fazer o movimento de contração ou de relaxamento. Tá bom? Esse é o efeito fisiológico. Espero que você tenha gostado da aula. A gente se vê no nosso próximo encontro. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau. Olá, alunos da Rede Estadual de Ensino, tudo certo com vocês? Ó, tá com caneta aí na mão, você tá com o seu caderno aberto? Gente, ó, nós estamos com muitas aulas já aí, estamos com um trechinho caminhado, hein? Eu espero que você esteja anotando tudo, participando da aula ativamente. E a aula de hoje ela é muito pertinente. Nós temos aí 2 questões do Enem de 2024 sobre este assunto. Então não estranhe porque a aula de hoje é sobre podcasts. Você não escutou nenhum podcast hoje? Eu não acredito. Eu, quando vim hoje, estava vindo para a Seduc hoje, eu estava escutando um podcast da Folha de São Paulo chamado Café da Manhã. E eu estava pensando a importância de um podcast na nossa vida. Então o podcast é algo muito presente na nossa vida. E se você não escuta nenhum podcast ou não tem nenhum aplicativo que você ouça um podcast, eu sinto em te dizer assim, mas você está defasado. Você aí é um tiozão. Nada contra tiozão, tá, gente? Mas você está muito ultrapassado, porque nós temos um novo tipo aí de compartilhamento de mídia e que ele é muito importante para a nossa formação, tanto cidadã também como diversão aí, o conhecimento de crescimento pessoal. A aula de hoje, então, é sobre podcasts e a nova oralidade. A voz como meio de comunicação. Com o professor aqui, que é esse tal de nova aí oralidade? Nós vamos ver, então, na aula de hoje. Então, nós vamos ver conceito de nova oralidade, refletir sobre o papel dos podcasts na era digital, nesse monte de aplicativo que a gente tem em nosso celular. Relacionar, então, esta nova oralidade ou os podcasts aos gêneros textuais, no caso, um gênero oral, né, gente? A competência 7 aí da matriz de referência do Enem. E discutir sobre os impactos dos podcasts na disseminação de informação e cultura. Então, olhem só, o que vem a ser essa tal da nova oralidade? É uma expressão nova, ela não é muito comum, mas ela tem aparecido aí, inclusive, acho que na BNCC tem referência a essa tal da nova oralidade. E é importante você escrever isso no seu caderno. Então, ó, colocou o título aí, podcasts, faz aí um item, faz uma bolinha, um asterisco, coloca um asterisco aí, coloca nova oralidade. Edu, coloca na tela para nós, por favor. Então, a expressão nova oralidade é usada por diversos estudiosos e educadores para descrever o fenômeno contemporâneo da revalorização da oralidade da cultura digital. Anote isso aí no seu caderno, ó. Revalorização da oralidade na cultura digital. Você anotou? Tô dando um tampinho aí para você ver se anota. Ela não tem, então, um único autor ou origem, mas aparece em várias áreas de estudo, como a linguística, a comunicação, a educação e os estudos culturais. Então, a nova oralidade representa a retomada da oralidade nas mídias digitais, marcada pela informalidade e pela interação e pela presença da fala como meio principal. Coloca aqui de novo para mim, Edu. Então, o que acontece? Talvez você está tão imerso nas mídias digitais que você não parou para analisar sobre isso. Ou você é um nativo digital. Você tem contato, então, com vídeos e com áudio que você não parou para pensar como que isso aí afeta a sua vida. Ou como que esses gêneros orais, eles estão acontecendo, tá? Então, se você faz parte do TikTok, se você escuta muitos vídeos, assiste a muitos vídeos no YouTube, ou se você escuta livros, audiobooks e podcasts, você está sendo atravessado pela nova oralidade. Então, a diferença, o que ela tem de especial? Porque eu pedi para você anotar aí. É a oralidade, traços de oralidade nessas mídias.
Então, por exemplo, as pausas que são dadas, uma fala mais próxima, uma fala mais amiga, acessível, entonações diferentes, isso é a nova oralidade, que ela tem aí, ela está presente dentro das redes sociais, ok? Professora, mas isso não parece aí muito com o rádio? Então vamos pensar assim, ó. Então, quando a gente fala desse retorno da voz, e a gente pensa muito em rádio, o que o rádio era na época da sua avó ou da sua bisavó, o rádio era algo muito programado, tá? E muito formal, que é diferente do que a linguagem, a oralidade nós temos hoje no TikTok, ou nos stories aí do Instagram, ou dos Reels que nós temos no Instagram. É diferente. Então, por quê? Porque a questão do rádio era muito ligada à questão da escrita, tá? Então, é uma formalização, é uma língua oral meio formal que o rádio apresentava muito. Então, com a internet e os smartphones, a voz, ela volta a ser o centro das atenções. Então, se nós pensarmos até em questão de WhatsApp, o fato de você mandar uma mensagem de áudio pelo WhatsApp é uma forma de você quebrar a barreira, talvez, da formalidade que a escrita dá. Então, por mais que você escreva assim, ó, bom dia, né? Se tem alguém que escreve assim para você, oi, meu amor, e alonga esse o aí, mesmo isso deixa a linguagem mais amarrada, né? Então, quando a gente vai para a oralidade, você manda um áudio para alguém, você consegue rir, você passa a emoção. A barreira da formalidade, ela é quebrada por meio da emoção que a voz passa, ok? Que mais? A questão da nova oralidade, então, ela está presente por causa dessa multimodalidade. Então, se nós pegarmos aí o TikTok, você tem a imagem, você tem vídeo, você tem texto e você tem oralidade. É uma explosão de estímulos que você tem auditivos para você, ok? Então vamos voltar aí para a questão do podcast, né? Vamos fazer um recorte, a gente para de falar então um pouquinho aí de TikTok, de YouTube, vamos falar de podcast. O que vem a ser então o podcast? Ó, coloca aí na tela para nós, Edu. O podcast, então, é um arquivo de áudio digital, ó, arquivo de áudio digital, geralmente em formato de episódios, que trata de diversos temas, podendo ser informativo, opinativo ou narrativo. Então, por exemplo, a gente pode ter um podcast de um jornal e que ele pode tratar de um assunto só, ou de uma notícia só. Então, isso seria um informativo. Se você segue, por exemplo, um podcast, por exemplo, do Podpah, ele é opinativo, ele vai dar opinião sobre um determinado assunto aí que está afetando a sociedade. Ou pode ser narrativo. Eu lembro que tem um podcast da Folha de São Paulo que ele fala sobre a mulher da casa abandonada. E são vários episódios que vão contando a história de uma mulher que vive no centro de São Paulo em uma casa abandonada, tá? Então, o podcast, ele é um arquivo de áudio digital que ele pode ser informativo, opinativo ou narrativo. O que mais? O podcast, ele é um gênero multimodal e híbrido. Então, ele mistura tanto a linguagem falada, eu tenho sons, né? Eu posso ter uma música de introdução, eu posso ter uma narrativa e pode ser aí até jornalístico. Então, muitas vezes, dentro do podcast, principalmente nos jornalísticos, nós vamos ter ali a presença até de uma entrevista de fora do podcast que pode estar dentro de um episódio específico, ok? Então aqui nós temos, acabei de falar para vocês, o Café da Manhã da Folha de São Paulo. É um podcast muito interessante que fala sobre notícias. Pode voltar aqui para mim, Edu. O que é interessante, por exemplo, da diferença dos podcasts para, por exemplo, um programa de rádio ou de um jornal? A diferença é que no jornal eu vou ter vários assuntos sendo tratados. O podcast, ele costuma ser monotemático por episódio. Então, por exemplo, no Café da Manhã, hoje eu estava escutando a discussão sobre a influência da inflação na vida do brasileiro e como que a inflação tem feito com que alguns produtos desenvolvam subprodutos. Exemplo, o iogurte que vira bebida láctea, às vezes por uma questão de preço, barateamento do custo do iogurte, né? E isso eu escutei tudo num podcast de 30 minutos hoje cedo no Café da Manhã da Folha de São Paulo. Agora, por exemplo, no Mamilos, que é um podcast muito interessante, que é opinativo, fala sobre vários assuntos ligados ao mundo feminino. Então, cada episódio ele trata de um tema.
No rádio, gente, não é assim que funciona. Então, num programa de rádio, eu tenho ali várias músicas sendo tocadas, aí eu tenho um narrador, alguém, o radialista, que ele introduz ali uma fala ou outra, mas ele não fica o tempo todo conversando. O que tem se visto muito hoje nos rádios é a presença de um podcast dentro do rádio, né? Então eu tenho ali a presença de um tema e um grupo de pessoas conversando sobre aquele assunto. É a influência do podcast dentro do rádio. Mas o rádio, a vertente principal dele não é essa, né? Professor, e qual que é a diferença para um jornal? De novo, um jornal eu tenho vários assuntos sendo tratados. No caso do podcast, ele é tratado por temas. Cada episódio eu tenho um tema. Eu posso ter, por exemplo, um podcast que ele é também por meio de vídeo. Se você digitar lá no YouTube, né? Podcast do Fulaninho de Tal. Aí você vai ter a imagem da pessoa, do entrevistado, porque é sempre uma conversa entre pessoas, e também você vai ter nessa conversa, você tem a presença do vídeo. Mas não é bem assim, às vezes a maioria deles eu posso ter somente áudio, tá? Então, ó, são áudios monotemáticos e cada um tem um episódio. Eu também tenho temporadas, assim como você tem temporadas de séries na Netflix, ok? Muito bem, quais as características que nós temos do podcast e por que ele é tão importante assim? Primeiro, uma oralidade, mas ela não é espontânea, ela é planejada, ela passa por uma edição, tá? Então é feito um roteiro para que aquela conversa ocorra, tá? Então, ó, embora seja falado, o podcast costuma ter roteiro estruturado e bem definido, e ela é editada, tá? Que mais? A proposta do podcast é a informalidade. Então, você sempre vai ter ali a conversa entre duas pessoas ou mais. Então, o podcast ele tem a presença aí de vários integrantes. E a proposta é que seja uma conversa, como se você estivesse conversando com um amigo, ou se você estivesse aí conversando com um especialista de modo informal. A informalidade é o tom, só que dentro da informalidade há o quê? Um planejamento para isso. A multimodalidade. Então, o podcast, esse gênero oral, ele tem a presença da multimodalidade. O que quer dizer isso? Eu posso ter trilhas sonoras, a vinheta, então sempre tem uma música ali para começar o programa, ou no meio pode ter aí uma música, efeitos sonoros e até recursos visuais para aqueles que são por meio de vídeo aí no YouTube, tá? Que mais? A sonoridade é fundamental para criar identidade e prender a atenção. Então, quando a gente se fala aí em podcasts, geralmente se usam microfones muito potentes. Por quê? Porque eu preciso que a voz ela chame muita atenção na gravação de um podcast, tá? Então, os efeitos sonoros, tem muitos efeitos sonoros e também tem a presença, então, do som tem que ser muito bom, porque eu vou chamar a atenção do outro por meio do som, tá? Tem aplicativos, gente, para serem feitos podcasts de modo informal. Então, pergunte para o seu professor aí de língua portuguesa na sua escola, qual aplicativo que ele recomenda para se fazer um podcast. Eu fazia muito com os meus alunos, faço ainda com os meus alunos em sala de aula e é muito interessante. Terceira característica, então, do podcast é temática variada. Eu sigo, gente, no meu aplicativo de podcast, eu sigo de vários assuntos. Desde os jornalísticos até aqueles que abordam somente livros, capítulos de livros. Então, eu tenho, por exemplo, um podcast que eu sigo, que a menina, né, a narradora, ela está narrando um livro, tá? Todinho aí. É um tipo de podcast que pode ter tipo um audiobook aí, ok? Então, eu posso ter entrevistas, debates e até monólogos reflexivos, em que eu fico ali conversando, divagando sobre a vida, de modo informal, mas também roteirizado. Também gosto de escutar esses aí. Mas, via de regra, os podcasts que têm feito mais sucesso atualmente são esses de entrevistas e debates, para dar a sensação de quem está ouvindo, como se a gente estivesse aí na mesa de jantar de casa conversando com um amigo aí, com um grupo de pessoas falando sobre um tema específico, ok? Que mais? Periodicidade. Então, geralmente eu tenho séries. Então, eu vou ter ali episódios, séries, por exemplo, de 10 episódios. Ou então aí por semestre eu vou fazer 10 episódios de podcast, sobre cada um tratando de um tema específico. E outros aí que entram ano e sai ano, sempre estão rodando todos os dias, que é o caso dos podcasts ligados a jornais.
Que mais? Acessibilidade e portabilidade, tá? Então eles estão disponíveis aí em plataformas como o Spotify, YouTube, o Deezer e até do Google, tá? Tem tocador de podcasts no Google. No seu celular, provavelmente seu celular já veio com algum aplicativo para rodar podcasts. Então o que você vai fazer? Começa aí, dá uma navegada e descobrir podcasts por assuntos que te interessam, ok? Então, todo mundo tem acesso ao podcast. Ele não é uma coisa assim só para assinantes, para grupos específicos ou para temas específicos. Gente, tem de todos os assuntos que vocês possam imaginar. Eu tenho temas aí, podcasts sobre isso, ok? Muito bem, o que mais? Interatividade. Uma das características do podcast que o torna muito atrativo é a interatividade. Então, eu tenho a participação aí do ouvinte, eu posso aí mandar comentários para eles e fazer perguntas nas redes sociais sobre eles. Então, geralmente os podcasts, eles sempre estão em mais de uma plataforma. Então, por exemplo, eu tenho aí um podcast que ele roda num aplicativo específico, mas eu posso entrar em contato por meio do Instagram ou aí do X para fazer contato e interagir com os produtores do podcast. Que mais? Objetivo comunicativo. Então, o podcast ele tem aí com o objetivo de informar, entreter, refletir e educar, tá? E muitos deles têm aí o viés opinativo e é um espaço, gente, de argumentação. Então, por que para você, aluno aí que vai fazer o Enem, é tão importante o podcast? Porque ele é um espaço muito interessante para você aí nutrir o seu cérebro. Eu sempre falo que um bom estudante do Enem, aquele aluno que está bem preparado para o Enem, é aquele aluno que tem o cérebro aí, ó, tá bem nutrido. Você tem que nutrir o seu cérebro bastante para que você consiga fazer uma boa prova em todas as áreas. Então, por exemplo, se você está dentro do ônibus, coloca o seu fone de ouvido aí, vai escutando um podcast interessante que traga alguma opinião sobre algum determinado assunto para que você nutra o seu cérebro sobre algum tema específico para a sua prova, tá? Então, a gente já viu aí, gente, várias situações do porquê que o podcast ele é tão importante, né? Acessibilidade, democratização, variedade de temas, que mais? Aproximação com o ouvinte, não é tão aí distante e formal, às vezes, como um rádio democratização da informação, todo mundo tem acesso, todo mundo pode fazer um podcast. Por exemplo, o programa de rádio, eu só tenho jornalista, um radialista que consegue fazer um programa de rádio. O podcast não. Você, aluno, pode fazer um podcast mesmo não tendo formação em jornalismo, isso é muito interessante. Então ele é muito democrático, né? Acesso gratuito aí em vários diferentes contextos e também o reforço da oralidade como instrumento. Então é interessante que o podcast ele explora o seu potencial de ser um bom comunicador, aquela pessoa que fala bem, né? Aquela pessoa aí que consegue ser acessível e cativar o outro por meio da fala. Muito bem, o que tem de relação então com a competência 7? Lá na competência 7 da matriz de referência do Enem, se você não lembra o que é a nossa bula, o nosso roteiro para a nossa prova de linguagens. Na matriz de referência de linguagens, na competência 7, fala o quê? Analisar a linguagem presente nas práticas corporais, artísticas e midiáticas. Então, quer dizer que o podcast é um prato cheio para ser analisado na prova, porque é um tipo de linguagem que fala de oralidades, trata com oralidade e que ela é muito presente na nossa vida aí, tá? Então, ó, os podcasts como prática midiática que envolve linguagem, cultura e identidade. Gente, um prato cheio aí para uma questão do Enem. Segunda situação, interpretação de textos orais na prova. Então, ó, ela é boa para te ajudar aí a nutrir o seu cérebro para fazer uma boa prova sobre vários assuntos, tá? Então, ela é tanto importante como uma questão de prática de oralidade, por isso que ela vai aparecer na sua prova de linguagens, porque fala de oralidade, um tipo de linguagem, mas o podcast também é importante para te ajudar na interpretação de textos de vários tipos aí em qualquer parte da prova. Vamos para uma questão fresquinha do Enem de 2024, caíram 2 na prova, tá, gente? Vou pegar essa questão aí, muito interessante, coloca na tela para nós aí, Edu, que diz o seguinte: já ouvi gente falando que o podcast é o renascimento do rádio. O rádio é genial, uma mídia imorredora, mas podcast não tem nada a ver com ele. O formato está mais próximo do ensaio literário do que de um programa de ondas curtas, médias ou longas, que é o caso do rádio.
Podcasts são antípodas das redes sociais. Enquanto elas são dispersivas, te deixam mais desatentos, um podcast, aí no caso, ó, as redes sociais levam à evasão e à desinformação. Os podcasts são uma possibilidade de imersão, concentração e aprendizado. Depois que eles surgiram, lavar a louça e me locomover pela cidade viraram um programaço. Um pós-almoço de domingo e aprendo tudo sobre bonobos e gorilas. Um táxi para o aeroporto e chego ao embarque PhD em reforma tributária. Então, o que acontece? Isso aconteceu comigo hoje, eu estava vendo sobre inflação, gente. Eu, professor de língua portuguesa, estudando sobre inflação. E isso o podcast ele nos dá. Então, assim, olha que interessante esse texto. Ele fala que a rede social ela é dispersiva. Você fica rolando o feed do Instagram ou o feed aí do TikTok, né, mandando para cima os vídeos, só que você vê sobre vários assuntos e não se aprofunda sobre nada. O podcast é o contrário, ele é um antídoto à dispersão, ele te ajuda a ter mais foco, você sabe sobre vários assuntos e não tira você aí da sua atividade rotineira de estar dentro de um ônibus, limpando a casa e fazendo outras atividades sem precisar ficar lendo, ok? Na questão diz o seguinte, segundo a argumentação construída nesse texto, o podcast, alternativa A, provoca dispersão da atenção em seu público? A gente acabei de falar que não, né, gente? B, funciona por meio de uma frequência de ondas curtas. Frequência de ondas curtas é rádio, né, gente? Aí as aulas de física. C, propicia divulgação de conhecimento para seus usuários. Perfeito. Lembra que eu falei que a gente aí vira PhD, o texto fala, né? Que a pessoa vira PhD em vários assuntos só de ficar escutando um podcast. E a D, tem um formato de interação semelhante ao das redes sociais? Muito pelo contrário, ela é ao contrário das redes sociais que são dispersivas. E E, constitui uma evolução na transmissão de informações via rádio. Podcast não rola em rádio, né, gente? É um aplicativo que tem para isso. Então, está na cara que é a alternativa C, não é mesmo, gente? E aí, depois dessa aula eu quero que você dê uma olhada aí se você tem algum podcast que você tenha escutado, se é um podcast que te ajuda aí na sua vida como treineiro, né? Ou aí como um candidato para a prova do Enem, ok? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Um grande abraço para vocês, gente. Tchau! Olá, galera do Pré-ENEM Digital do estado de Mato Grosso, você de todos os municípios que acompanham o nosso trabalho, que tem assistido às aulas, de vez em quando eu acompanho. Quando está passando lá o vídeo, eu vejo que tem algumas pessoas que estão sendo corriqueiras, algumas cidades, algumas escolas que têm se apresentado no chat ou então no comentário pelo YouTube, a gente tem acompanhado isso daí. Bem legal, tá? Para todo mundo que está acompanhando, entrando, quando você via a aula direitinho, no horário em que ela estiver sendo exibida, ou acho que especialmente no horário que ela está sendo exibida, que se você deixar para fazer isso depois, acaba não tendo espaço, não tendo como colocar em algum lugar a sua participação. Mas se você estiver assistindo a aula no momento de exibição, deixa para nós o nome da sua escola, da sua cidade, se apresenta e a gente vai estar lá acompanhando você, tudo bem? O nosso convite de sempre começa com pedido de caderno, caneta, anota a data do dia que você começa esse estudo que você está fazendo agora de biologia e anota o título da aula. Vamos lá, eu vou passar o título para você poder anotar direitinho. Hoje na aula de biologia nós vamos trabalhar com citologia, a ciência que estuda células. Mas agora não é qualquer parte da célula, não é a estrutura da célula, não é sobre as partes da célula em si, e sim sobre a vida da célula. E quem acha que isso tem pouca relevância ou é coisa só para professor cobrar em prova ou coisa que incomoda porque tem muito nome, a gente garante para ti que a tua vida é feita de células. Nós, seres vivos, somos feitos assim. Então, nada melhor do que saber como as nossas células estão para poder viver mais e viver melhor. Tudo bem? Então, hoje tem uma grande lição incluída dentro do nosso trabalho da aula. Nós vamos trabalhar um pouquinho, chegar bem às margens de um problema que afeta muito a saúde de pessoas no século XXI, que é o câncer.
Então vamos entender direitinho como funcionam esses mecanismos, sabendo primeiro como funciona a vida da célula por inteiro. Essa é a nossa prática, esse é o nosso objetivo. É passar no Enem, é conseguir resultado legal para você, mas é também aprender para a vida, tudo bem? Então o ciclo celular vai começar. De novo, sou o professor Magno, sou professor de biologia, a gente começa agora. Vamos lá. Dando uma olhadinha, como sempre, a gente tem sempre o nosso ponto de partida, sempre de uma questão Enem. Hoje nós estamos começando com uma tela de subsídio anterior. Eu coloquei para você aqui agora um grande relógio, que é o relógio de vida da célula. O que a nossa célula faz em cada instante da vida dela? Aí lembra, ó, esse tecido do nosso corpo, o tecido do seu corpo, da sua mão, dos seus órgãos internos, tudo é feito de célula. Então nos interessa o que essa célula está fazendo a cada instante dela e que ela faça bem o que precisa ser feito, né? Senão a nossa saúde fica comprometida. Vamos entender essa imagem que está aqui agora? O Edu vai colocar para a gente em tela cheia, a gente vai acompanhar a nossa vida, a vida da célula através da tela. Tudo bem então? Vamos lá então, acompanha para o lado esquerdo da tela agora, você consegue ver um G0. A letra G é letra 0, ali bem identificado no canto esquerdo. Aquele G0 é um momento onde a célula está fora do ciclo celular. Ela não está exatamente fazendo as etapas que a gente vai viver dentro do desenho, do relógio agora. Você percebe que tem ali lá para a esquerda, um cantinho mais apontado de recuo, e depois, ó, seguindo a seta maior, ali nós temos o momento G1. Edu, é melhor voltar um pouquinho, que a gente vai apontando para eles, eles vão sabendo direitinho onde olhar. Tá? Então, para quem está acompanhando agora, eu espero que essa altura do campeonato tenha escrito ciclo celular, e nós estamos viajando dentro do ciclo da célula, tudo bem? Mais uma vez, ó, dá uma olhadinha aqui nesse canto esquerdo que eu estava dizendo para ti, esse é o momento G0, momento em que a célula está em recuo, ela não está exatamente vivendo as etapas do ciclo celular. Tem alguns tipos de célula que são muito especializadas, que elas vivem parte do tempo dela, praticamente todo aqui, nesse momento do G0. Células como, por exemplo, neurônios, elas são especializadas demais. Elas estão ocupadas demais com a atividade de transmissão de impulso nervoso, então elas não vão viver as etapas do ciclo que a gente está mostrando aqui agora. Então elas ficam em G0. Outras células também que vivem esse momento de G0, aquele recuo que a gente está mostrando para ti aqui, ó, é a célula do seu fígado. O fígado tem células que nós chamamos de hepatócitos. Essas células, as células do fígado, também não se dividem. Elas não vão passar a vida dela, ó, se dividindo ou vivendo esse ciclo celular. O que elas fazem? Elas vão passar a vidinha delas, especializadas trabalhando nas atividades que precisam, e só se eventualmente o fígado for lesionado, for retirado uma parte dele, aí as células hepáticas, as células do fígado vão sair daqui, ó, vão sair do G0 e vão viver as etapas que eu vou te mostrar agora. Tudo bem? Então, lembra que algumas células vivem a grande parte da vida dela aqui, estacionada nesse momento do G0. Mas para poder continuar essa questão, desafio que a gente vai viver juntos do Enem, nós precisamos ver as etapas que as células vivem normalmente. Então nós vamos tirar ela do G0, ó, vamos lá, acionando aqui o Start, e nós vamos passar por cada uma das etapas do ciclo de vida da célula. Primeiro momento. Um dos momentos mais importantes é esse Start, esse início do ciclo celular. A gente chama de G1. E o que significa essa letra G, que está ali, ó, apontada dentro do ciclo? Aqui tem um grande equívoco da história da biologia. Quando começou os estudos das células, quem olhava a célula, a microscopia antiga, imaginava que a célula, nesses momentos aqui, ó, estava fazendo nada. Era o que eles imaginavam, ela estava estacionada, parada, estática. E colocaram aqui a letra G de gap. Gap significa intervalo, está paradinha, não está fazendo nada dentro do ciclo. Então os caras colocaram a letra G para representar esse momento de intervalo, gap. Depois, mais tarde, descobriram que a célula, nesse momento, estava em intensa atividade. Atividade de quê? Fabricando proteínas, transcrevendo o DNA, traduzindo, fazendo proteínas num momento muito intenso. Ó. E aí, substituir a letra G, que antes era gap, por growth, que é crescimento, crescer. Então, é o momento onde a célula cresce. Aí você fala, mas célula cresce? É o indivíduo de uma única célula e ela cresce? Cresce. O que faz crescer, especialmente essa síntese de proteína que ela vive aqui no momento do G1. Então nós temos o segundo maior tempo de vida da célula aplicado para esse momento aqui, ó, G1,
onde o DNA não está heterocromatizado, ele está aberto, o DNA está sofrendo transcrição, tradução, produzindo proteína e a célula sim pode crescer. Tudo bem? Vamos seguir, ó, o relógio da vida das células. Segunda fase a gente chama de S. Esse momento, S. O que acontece no momento S? Você pode reparar que a gente está mostrando para ti ó, essa segunda etapa que tem mais do que tinha na etapa anterior. Então, além de crescer também, uma atividade muito importante no S é a duplicação do DNA. Essa cópia que o DNA vai fazer dele mesmo. E aqui tem um momento de atenção. Ó. Quando as nossas células vivem esse momento de duplicação, a nossa saúde e a nossa longevidade depende da perfeição da cópia que ela faz no momento S. Por quê? Esse momento S é o momento de síntese. A letra S significa isso, síntese. Síntese de quê? De DNA. Cópia do DNA. Então, quando a célula copia o DNA com perfeição, as novas células que vão surgir no futuro vão ter um DNA bem copiado, com tudo como deveria ser. Mas se ela cometer algum erro nesse momento S, esses erros, para nós humanos especialmente, pode causar um grande problema. Então, mudanças no DNA podem nascer nesse momento do S aqui, ó. E tudo que a gente não espera, gente, é que aconteça mudanças no DNA no momento S da intérfase. Tá? Então, segundo momento mais importante aqui na sequência que nós estamos vendo, eu estou enumerando como segundo momento, mas esse é o momento que leva mais tempo para acontecer. Nós vamos ver num próximo reloginho que eu vou te mostrar à frente que o momento S demora mais. Mas segue o bonde. Já fez o crescimento, já duplicou o DNA, o que vem agora? Vem um momento chamado de G2. Esse momento G2, para onde eu estou apontando aqui na tela, ó, é o momento onde a célula está preparando para começar a divisão celular, para começar a mitose, para começar o que ela precisa fazer agora no estágio chamado de divisão celular. É um momento cheio de eventos, cheio de acontecimentos, mas nós não vamos centrar nisso hoje não. Nós vamos até ver algumas células em divisão celular, mas não é esse nosso objetivo principal. O principal objetivo hoje é ver o ciclo celular como um todo. Tá? Então vamos repetir, vamos reiniciar. Vamos lá, vamos dar título a tudo que nós colocamos de fases até agora. Intérfase é o nome dessa fase da vida em que a célula leva mais tempo fazendo, a gente chama de intérfase. Primeira fase da intérfase, G1, crescimento. S, o momento de síntese de DNA. E o momento G2, preparação para a divisão celular. Tudo bem? Vamos chamar a divisão agora. A divisão celular agora acontece a partir daqui, estou apontando na tela para tu saber onde olhar. Mas daqui a pouco a gente coloca a imagem maior, cheia na tela, para você poder acompanhar com mais detalhes. Dá uma olhada lá. Ó. Essas fases que foram nomeadas aqui, todas relacionadas ao período M. M de, aqui, mitose. Então, quais são as fases que ela vai viver agora? Ó? Uma chamada prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e o intervalinho chamado de citocinese. Gente, isso é o que as tuas células agora, nesse momento, estão fazendo. As células da sua mão, da mucosa da sua boca, do seu corpo inteiro, precisam fazer isso aqui, ó, especialmente até para poder renovar os tecidos do corpo. Quer ver uma coisa curiosa? Se você pegar na mão de uma pessoa nessa semana agora, e na semana que vem, pegar na mão dessa mesma pessoa já não é mais a mesma mão. Aí você fala, como assim? A mão caiu e nasce outra? Não, não é isso não. É que todo o forro da nossa mão depende de uma luva de células que faz o revestimento dela. E de semana em semana as células fazem tudo isso aqui, ó. Esse ciclo todinho para poder renovar a mão por inteiro. A mucosa da tua boca por dentro, o revestimento da sua boca, também está acontecendo isso. A cada semana você troca todinho o revestimento da tua boca com essa atividade do ciclo celular. Então nós estamos falando da gente, isso é conhecimento concreto, tem nada de abstrato aqui. Tudo bem? Deixa eu te mostrar uma outra coisa. Ó, vai lá, deixa eu só fazer uma coisinha. Edu, coloca na tela para eles poderem contemplar o ciclo por inteiro. Te recomendo agora que você está me ouvindo, ó, coloca a tela em maximizada. Tira um pouquinho o chat da vista ali, você já se apresentou, tá show de bola. Agora coloca a tela por inteiro para ver o ciclo por inteiro mesmo, tá? Então, começa comigo, ó, momento da intérfase, G0, start, G1, crescimento, S, crescimento e, principalmente, duplicação do DNA. Faltou um espaço e um tio ali na grafia da arte. Vai lá, o G2 é o momento em que se prepara para a divisão celular e o momento M, chamado mitose. Você vê que essa seta que sai ali no cantinho de baixo da tela ali, ó, ela está apontando para o futuro da célula, que são duas células divididas.
Tudo bem? Eu vou trocar a tela, você continua olhando agora fixamente na tela, deixa maximizada que aumenta bastante os detalhes para você, ó. E agora nós vamos colocar em horas, o número de horas que nós temos para cada fase dessa que eu te mostrei anteriormente. Vamos começar? Começa pelo G1, canto esquerdo da tela. Vai lá, perdão, direito. Acho que, Edu, de novo, vamos voltar aqui, que daí eu aponto e depois a gente coloca de novo na mesma estratégia. Vamos lá, olha para cá. G1. Se uma célula sobrevivesse 24 horas, não significa que as células têm esse tempo de vida, isso não é assim, mas cada tipo de célula tem um time, tem um tempo diferente. Considerando que uma célula tivesse 24 horas de vida, o que ela faria em tempo de 24 horas? Em um dia, olha lá, ela passaria 9 horas fazendo esse G1. É a segunda fase mais demorada da vida dela. Momento dela crescer. Intensa atividade de síntese de proteína. 10 horas, e repara aqui, que é o recordista, é o maior número de horas que tem. É a célula fazendo o período S, duplicação do DNA e também crescendo. Duplicação é o mais importante desse momento S. Tudo bem? Então demora mais, ó, 10 horas. E agora um tempo bem menor para viver o momento do G2. O G2 é o momento em que a célula demora umas 4 horas e 30 minutos, considerando que ela vive 24 horas, 4 horas e 30 minutos ela passa vivendo o G2. E quanto tempo ela demora para se dividir? Para fazer tudo aquilo que eu te mostrei na tela anterior. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. 30 minutos. Vê como é mais rápida para poder acontecer a divisão celular? Então, esse momento aqui, ó, é mais rápido. O momento mais demorado é o momento mais importante para as nossas vidas. Que as células vivam o momento S sem cometer erros na duplicação do DNA. Agora bora ver como a tua célula é perfeccionista. Vai acender aqui atrás de mim agora, ó, 2 círculos mostrando coisas que são em destaque dessa fase da intérfase. Repetindo, ó, a intérfase é G1, S, G2. Boa parte do tempo da vida da célula. G1, S, G2. Esse é o momento da intérfase. E o que acontece nesse período de tão especial para garantir que a célula vai ter uma divisão de boa qualidade? Isso aqui, ó, dá uma olhada lá, aqui, circulou. Tá vendo aqui, ó, ponto de checagem do G2, ponto de checagem do G1. O que significa ponto de checagem? Até pouco tempo eles não deixavam traduzir, a gente tinha que falar na linguagem original, quando for patenteada, era checkpoint. Esse momento de ponto de checagem é onde a célula faz alguma coisa e confere. Verifica se o que ela fez está certinho. Olha como a tua célula é perfeccionista, como ela é dedicadinha para tentar proteger a tua vida seguramente. Quando ela vai fazer o momento do G1, o que ela faz? Responde para mim, você que está assistindo a aula agora, o que ela faz? Ela cresce, não é isso? Cresce como? Fazendo síntese de proteínas. O que ela faz no momento de ponto de checagem do G1? Ela verifica se as proteínas que foram produzidas estão de qualidade ou se tem algo a ser reparado. É o momento da célula verificar a linha de produção dela, se está ok ou não. Ela é assim, ela verifica mesmo, com força. Viveu o momento do S, passou por toda a duplicação do DNA, chegou no G2, o que ela faz? Para e olha. Ela vai verificar, se o DNA foi duplicado certinho, se tudo está onde deveria. Se ela perceber que alguma coisa está errada, se alguma duplicação do DNA no S, ela cometeu algum erro, o que ela faz? Vai lá, entra em cena agora uma proteína chamada P53. A da pergunta que nós vamos resolver juntos agora. Qual que é a função da P53? Todas as vezes que chegar o momento do checkpoint, a célula avalia se o ciclo celular vai continuar ou se ela precisa parar para tomar alguma decisão. E que decisões ela toma no período de checagem, principalmente do G2? Se o ciclo merece continuar porque tudo foi bem feito, ou se o ciclo tem que ser parado para alguma outra atitude ser tomada. Vamos supor que uma célula qualquer tenha sofrido influência de radiação, algum produto químico como tabagismo, cigarro, ou que uma célula tenha sofrido interferência de um vírus e tenha cometido um erro aqui, ó, no momento S. Elas podem errar sozinhas também, mas com a ajuda fica pior. Então, lá, se porventura ela cometer um erro, o que ela faz quando chega no checkpoint do G2? Ela para, olha e decide. Vale a pena arrumar? Vale a pena consertar o DNA que eu dupliquei errado? Olha a arte no cantinho direito da sua tela. Olha lá, ó. Se o DNA mereceu um consertozinho, ela chama enzimas de reparo
e faz isso aqui, ó, discretamente na tua tela, está aparecendo do lado direito, tá vendo ali? Bases nitrogenadas sendo trocadas ali, ó, entre citosina, guanina, algumas trocas estão sendo feitas, são as enzimas de reparo que visam consertar alguma mudança no DNA. Essas mudanças, eu estou segurando a palavra, mas o significado para as nossas vidas é chamado de mutações. E essas mutações que pode causar um grande prejuízo para a nossa vida em si. Então, ela vai consertar. Se tiver conserto, chegou no G2, ela para, avalia e conserta qualquer erro do DNA. E se porventura ela disser do tipo, não, o erro foi grave demais, as avalias foram grave demais, não vai dar para consertar. O que ela faz? Essa é uma decisão difícil, mas a tua célula tem esse status de nobreza. Olha no cantinho direito o que vai acontecer ali, ó. Se o erro cometido dentro do G2 não puder ser consertado, se o erro de duplicação do DNA for forte demais, ela toma essa dolorosa decisão. A célula vai fazer o que nós chamamos de apoptose, que significa autodestruição. Eu trouxe para você no cantinho direito do seu vídeo ali, está aparecendo para ti, ó, esse momento de apoptose sendo filmado, fazendo uma microfilmagem de células que estão se autodestruindo. Por quê? Porque cometeram erros muito graves na molécula de DNA e o ciclo celular não deve continuar. Mas não deve por quê? Qual que é o problema dela continuar mesmo com o erro que ela cometeu no DNA? Se ela prorrogar esse erro e a vida da célula com erro, outras células que vão surgir dessa originária vão perpetuar o erro e esse erro pode custar a vida de quem essa célula pertence. Então o que ela prefere? Para não prejudicar o organismo que eu nasci para servir, eu prefiro me autodestruir. Isso se chama apoptose. É nobre isso, né, gente? As nossas células se sacrificam pelo organismo para que doenças graves não aconteçam no nosso corpo. E agora vem a pergunta, né? Se isso é tão bonitinho do jeito que está, então por que a gente adoece? Por que nós sofremos câncer, que pode ser adquirido durante a vida ou até pode ser herdado? Por que o câncer passa adiante se o câncer é produto desses erros mutantes que acontecem no DNA? É que nem toda célula consegue fazer isso exatamente do jeito que eu estou te contando. Nem toda apoptose é bem sucedida, nem toda célula toma a decisão de se autodestruir como deveria em posse do erro, e aí algumas vezes acaba acontecendo da doença passar. Aí a gente acaba enfrentando problemas de metabolismo generalizado por causa da resistência da célula. Ela não quis fazer apoptose, não quis se autodestruir e o erro perpetuou. Então vamos dar uma olhadinha agora, ó, mais uma vez. Uma outra arte está exemplificando o passo a passo. Você pode ver que quando a célula se destrói, fica pedaços de corpos apoptóticos, eles precisam ser limpos. Nosso corpo é todo organizadinho. Quem vai fazer uma faxina ali? Chama-se uma célula macrófago, um gigante guerreiro que devora os restos mortais da célula que precisou se autodestruir. Isso é a apoptose completa. Agora vamos dar uma olhadinha na questão, gente. Vamos chamar a pergunta para desenrolar nosso tema, para a gente conseguir viver a prática agora de como se cobra isso no Enem, como é que acontece esse conteúdo no dia a dia. Vou pedir para o Edu mais uma vez, coloca a tela para a gente poder fazer aquela leitura da questão do Enem. Vamos lá, aconteceu no Enem de 2018 essa pergunta sobre a nossa aula de hoje, ó. No ciclo celular atuam moléculas reguladoras, dentre elas a proteína P53. É ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados ou induzindo a célula à autodestruição. Parou? A gente volta agora. Vamos conversar? Vamos lá? Esse texto agora tem um resumo da nossa aula. Mais uma vez, ó, qual é a história que ele contou de proteínas reguladoras? A P53 que eu te falei agora. Tem outras células envolvidas, outras proteínas envolvidas, a gente chama de CDK, as quinases dependentes de ciclina. Ai meu Deus, complicou. Existem outras proteínas e essa daqui é a que mais foi cobrada no Enem até hoje. A proteína P53 que regula o ciclo celular. Qual é a regulagem dela? Aconteceu algum erro? Para, olha, ponto de checagem. Vale a pena arrumar? Repara, tá lá, você viu aqui, ó? Acontece o sistema de reparo. DNA corrigido com sucesso. Solta o play, continua o ciclo celular. O DNA não pode ser corrigido, a avaria é grave demais, aperta o play no período de checagem e, bora lá, como é que chama? Você que acompanhou a aula, como é que é o nome da palavra que nomeia a autodestruição celular? Apoptose. Tá, é o evento que evita que a célula com erro continue o ciclo celular e produza células filhas doentes como a célula originária.
Continuando a leitura do texto agora, tem mais texto aí, vamos lá, de novo na tela. A ausência dessa proteína P53 poderá favorecer a... O que acontece se não tiver aquela proteína que aperta o breque, que aperta o freio e fala tipo, bora corrigir? O que acontece? É essa a resposta que nós precisamos encontrar nas alternativas. Vamos pensar rapidinho a resposta antes? Qual que é a resposta mais por excelência que narra o que acontece agora? Sem a P53, a célula perde o controle. Ela vai fazer o ciclo celular desesperadamente, vai produzir um monte de células doentes, acumulando praticamente um tecido inteiro cheio de células mutantes. É isso, povo, o câncer, tá? É lamentavelmente essa palavra, esse termo que define o câncer. Então vamos olhar para a letra A e ver se ele tem essa narrativa. Vamos lá, letra A, acompanha na tela, está circundado a letra A, com atenção para ela. Redução da síntese de DNA acelerando o ciclo celular. Gente, redução da síntese de DNA, não, né? Vai duplicar o DNA cada vez mais rápido e um DNA cheio de defeitos, sem reparo. Por quê? Porque a P53, essa proteína, ela está ausente. Olha o texto, olha mais uma vez o comando, a ausência da proteína. Sem ela, então, o DNA vai ser duplicado mal e porcamente e a célula vai produzir um monte de células filhas com defeito. Então, não é o que acontece. Tudo bem? Então, a letra A não tem a resposta do que se espera. Não vai reduzir a síntese de DNA, vai aumentar a síntese de DNA, porque o ciclo vai estar fora de controle. Letra B agora, bora lá. Será que a ausência da P53, letra B, vai provocar a saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA? Tudo que não ocorre, né, gente? Quando a P53 não está em ausência, ou quando ela não está em atividade, a célula perde o controle, se multiplica demais e a doença se propaga no corpo com células erradas, com células mutantes erradas. Então, não é o que narra a letra B também, resposta errada. Bora lá para a letra C agora, vamos procurar a resposta certa que ela ainda não aconteceu. Na letra C, vamos lembrar o comando o tempo todo, tá? Não é chatice não, porque a gente precisa fazer a resposta de acordo com o comando da pergunta. Ó, a ausência da proteína P53, letra C, promove a ativação de outras proteínas reguladoras, induzindo a apoptose? De novo, não. Quem faz essa parada do ciclo e verifica no período de checagem se precisa parar ou continuar é a P53. Se ela está ausente, ninguém faz o que ela tem que fazer. Tá? Por isso que a doença normalmente nos acomete. Letra D. A ausência dessa proteína reguladora, a P53, provocaria a manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade? De novo, gente, não, né? Um erro mutante grave pode formar o câncer, então não tem nada a ver com longevidade. Não é legal. Agora a letra E, ó. Vamos lá, entendendo a letra E, a ausência dessa proteína P53 provocaria a proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Tá lá, temos a nossa resposta, estamos de volta para poder dar uma analisada no pensamento geral novamente. Então você já viu que as células do nosso corpo têm um ciclo para viver e esse ciclo ele é acompanhado, regulado pela proteína P53. Se a proteína disser para, o ciclo para. Se ela disser segue o ciclo segue. Sem ela, as células perdem o controle e não conseguem fazer aquele trabalho de padrão de qualidade, verificando se o DNA foi bem duplicado, se ele foi mal duplicado, ela não consegue fazer isso. Sem a P53 em atividade, a perda de controle, a célula se divide rapidamente. Um conjunto de células pode formar um tecido tumoral e aqui nós temos um problema do câncer inicial. Tudo bem, então? Dando uma analisada na questão, gente, ó, nós temos uma dificuldade nessa pergunta emitir aquele análise de sempre, que é aquela análise sobre a TRI ou referências sobre o que seria a TRI, porque ela não é uma questão do Enem corriqueira, né? O Enem, ela é uma questão extra, por isso nós não temos os dados para essa pergunta específica. Mas eu preciso com você, ó, olho no olho aqui, a gente relembrar os pontos mais importantes dessa aula. Ciclo celular inclui 2 momentos, intérfase e o momento da divisão celular. Intérfase se divide em 3 etapas, G1, S e G2. E a divisão celular a gente vai apresentar com detalhes numa próxima aula. A gente nunca se despede, a gente fala até logo, então até a nossa próxima aula. Nos próximos dias estamos de volta. Um abraço para vocês.